Estranho, sim. As pessoas ficam desconfiadas, ambíguas diante dos apaixonados. Aproximam-se deles, dizem coisas amáveis, mas guardam certa distância. Não invadem o casulo imantado que envolve os amantes e que pode explodir como um terreno minado. Muita cautela ao pisar neste terreno. Com sua disciplina indisciplinada, os amantes são seres diferentes e o ser diferente é excluído porque vira desafio, ameaça. Se o amor, na sua doação absoluta, os faz mais frágeis, ao mesmo tempo os protege como uma armadura. Os apaixonados voltaram ao jardim do paraíso, provaram da árvore do conhecimento e agora sabem. Gente, bem-vindos a mais um vlog. Será que eu consigo falar? Hoje é sexta, dia 7 de março. Eu acabei de passar a pomada que o dentista mandou na louca. Estranho aqui. Cara, tem gosto de alguma coisa que eu não tô conseguindo identificar de escola. E aí a vontade de você ficar assim, sabe, tipo... É uma coisa bem desconfortável. Bem desconfortável. Por isso que o Gabi falou que é pra você passar antes de deitar. Só que eu não vou deitar ainda, gente. Eu vi que eu deito muito tarde. Eu falei assim, deixa eu passar esse trem de uma vez, pra já fazendo efeito de uma vez, né? Cara, que trem. Eu não sei ainda definir. Ainda não sei. Só sei que dá vontade de ficar só assim, sabe? Eu tô arrumando as coisas aqui que tá tudo bagunçado, dá pra ver, né? Porque nesses últimos tempos eu andei fazendo essa parede. Aqui o vídeo de como que essa parede estava antes. E quando a gente vai fazer as coisas, obra em casa, a gente vai, tira a coisa daqui, joga pra lá, enfia isso aqui pro outro lado, joga pra cá, joga pra lá, e poeira, e não sei o que. Então já, o que eu fiz? Ontem eu limpei o cantinho da cama, eu tive que redar a cama um pouquinho pra frente, pra estar trabalhando nessa parede. Eu mostrei no vlog, nos últimos vlogs, o trabalho nessa parede, que ela tava horrorosa. Então limpei tudo ali e tal, já arredei a cama de volta. Agora eu tô limpando aqui. Tô encerando. Não repara as gavetas, porque eu vou ter que consertar essas gavetas que estão sempre dando problema. Tô encerando o chão pra voltar com algumas coisas pra cá, voltar com o tapete, a água das crianças. É isso que eu tô fazendo e esse é o tipo de vídeo que eu gosto de, sabe, de calmamente estar cuidando das coisas em casa. Bom dia, gente. Bora tomar café. Hoje é sábado, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Duas considerações sobre essa data. Eu meio que
acho meio estranho, assim, comemorar essa data hoje em dia, porque ontem, por exemplo, fez 1 ano do falecimento do meu primo. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui sobre a despedida. Um cara, assim, fantástico. Não falo só pelo vínculo afetivo de ser alguém próximo a mim, sabe? Mas o mundo precisava de pessoas como ele, sabe? E aí ele teve um tumor raro no cérebro e foi. E é uma pessoa muito evoluída, muito iluminada, um cara que estudou tudo que tinha que estudar, um cara que trabalhador, um bom filho, um bom amigo, um bom namorado. Sabe aquela pessoa assim, você fala assim, gente, precisava de pessoas assim, gentil com todo mundo. Então, é muito triste. Aí ontem eu me encontrei com a mãe dele na rua. Quase fui lá nela, mas eu tava tão cheia de dor. E ontem eu fui nesse negócio de ir em farmácia e tal. Tava demorando, sabe? Isso dá angústia, porque quando você tá num lugar que tem um montão de gente, só uma pessoa atendendo, e você nunca é prioridade, porque você nunca tá velha, nem tá grávida, não sei o quê. E aí você vê pessoas chegar a 10 minutos, ser atendida antes de você, e você já tá ali cheia de dor e querendo ir embora. E aí quando eu tive uma sorte que eu falei assim, gente, falta 3 minutos pro meu ônibus. Eu pensando, se o meu ônibus, se eu não for chamada, eu vou perder esse ônibus, o próximo é só dentro de 1h20. Aí eu até pensei, se eu perder o ônibus, eu vou lá pra casa dessa minha tia, e fico lá um pouco até e pegar esse ônibus. Acabou que eu fui começaram a chamar pelos normais e não pelos prioritários. E as 3 pessoas que estariam na minha frente, que elas estariam para ser atendidas, elas tinham desistido, tinham ido embora. Então aí me chamou, e minha coisa era rapidinha, estava tudo pronto lá. Foi coisa de poucos segundos, só assinar o negócio e pronto, sabe? Aí eu saí correndo dali, fui pro ponto de ônibus, deixa eu ver se não passa. Aí assim que eu cheguei no ponto de ônibus, o ônibus passou. Eu falei assim, vou nele, né? Aí vim embora. Se eu tivesse perdido, aí eu teria ido lá na casa dela. Teria ido pra lá. Mas, assim, é complicado porque você não tem o que dizer pra uma mãe que perdeu um filho. O que você vai dizer pra uma mãe que perdeu um filho, sabe? Eu acho muito complicado. Bom, claro que eu fiquei felizinha porque eu acordei de manhã recebendo o Feliz Dia das Mulheres, do namorado e tal. Mas é uma coisa que eu reflito muito porque eu acho o Brasil extremamente machista. Quando eu falo isso, todo mundo, mas em todo lugar tem machismo. Gente, aqui, eu tô falando um negócio aqui, é muito pesado, muito pesado. Mas eu acho que muita gente não tem nem noção. Porque talvez vivem dentro de certos quadrados ou de certas... que não consegue perceber. Não consegue perceber a gravidade. A gravidade. Talvez porque aqui no Brasil, lá fora, as pessoas têm uma imagem do Brasil mais liberal, carnaval, mulher pelada, gente que anda... E não, na verdade, o Brasil é bastante conservador. Ele é muito conservador, muito moralista, muito hipócrita. E com isso, o nível de machismo e de misoginia aqui é gigante. E às vezes não só o machismo explícito, tá? Porque tem muito esquerdomacho também. Vamos combinar que tem, nossa, tem a rodo. É muito difícil viver no Brasil. E quando a gente fala de questões de Dia Internacional das Mulheres, eu ainda tô embolando a língua por causa da pomada que eu tô passando, tá, gente? Por causa que eu tô com o inchaço na gengiva. Quando a gente fala de Dia Internacional das Mulheres, de machismo e tal, eu sempre vejo, por exemplo,
quando se fala de um homem, tá, que tem umas atitudes machistas, as pessoas veem, mas quem criou esse homem foi uma mulher. E em questões de sororidade, nós somos sempre corrigidas de modo a não querer mais uma vez colocar a culpa nas mulheres. E eu acho certíssimo isso. Sempre, no final das contas, estamos sempre colocando a culpa nas mulheres. Mas eu me pergunto se o problema, se isso também não gera um problema, que é o de a gente nos isentar de uma autocrítica, de eu pensar na minha responsabilidade sobre o comportamento desses homens hoje. Não estou dizendo que é toda a minha responsabilidade, mas estou falando da minha parte de responsabilidade. Porque, gente, vocês acham que para mudar isso, acho que é o homem que vai mudar isso? Se está super confortável para ele, a vida dele como está, tendo um monte de privilégios, podendo fazer o que bem entende. Vocês acham que se tá bom para ele, vocês acham que eles vão querer mudar isso? Então, se é a nossa responsabilidade mudar isso, então eu faço essa autocrítica de quantas vezes a minha passada de pano em alguns relacionamentos, por exemplo, algumas vezes que eu devia ter, sabe, levado na chincha mesmo, que eu devia realmente ter corrigido o que eu não corrigi. Eu ter entrado em relacionamentos que depois eu fui ver que as coisas não eram como eu tinha pensado e de eu ter confiado tanto antes na palavra da pessoa, de eu não ter conferido, porque às vezes há pequenos sinais, a gente nota no início, algumas coisas que a gente fica assim, você não bateu não. Se a gente pensar, não, porque eu tô conhecendo a pessoa, eu não conheço todos os detalhes da história, eu não acompanhei alguma coisa, acho que eu perdi alguma parte, porque tem uma coisa que não tá se encaixando. Mas a gente deixa pra lá, porque a gente quer que dê certo e tal, e a gente pensa, não vou... Se eu perguntar isso, eu vou mostrar que eu não estava prestando atenção. E na verdade não é que você não estava prestando atenção, porque tem um fio solto ali. Quando você vê o cara fazer certa atitude, você fala assim, gente, não tá certo. E você não corrige. Eu acho necessário essa autocrítica, sim. Eu acho praticamente impossível uma mulher no Brasil não ter sido nunca assediada. Praticamente impossível. Apesar de ter mulher a rodo, inclusive muita mulher assim que desejaria ter uma relação com alguém, e mulheres inclusive que nem tem muito filtro, que aceitariam pouca coisa, porque não foram educadas a se amar para poderem querer algo que seja bom para elas. E mesmo assim, mesmo tendo mulher a rodo, o assédio é uma coisa comum e corriqueira no Brasil. Estamos num tempo que as pessoas falam qualquer coisa e acham que está tudo bem falar qualquer coisa. E quando você sofre assédio, se for, por exemplo, no lugar pequeno onde eu moro, com certeza as pessoas, se for um cara que tiver 2 centavos a mais que você, com certeza as pessoas vão achar que você que provocou, que você que quis, que você que desejou. Como se você não é nada, sabe? Infelizmente, muitas mulheres, eu sei que a gente não pode culpar as mulheres, mas muitas mulheres colaboram sim com esse machismo. Quando elas ficam colocando os homens lá no alto, sabe? Quando tem situação em que uma outra mulher está sendo prejudicada e automaticamente a pessoa já fica contra essa mulher, em que uma mulher apanha na rua, apanha do marido e o homem fica na rua, andando de um lado para o outro, sendo convidado para churrasco, para isso, para aquilo, a mulher fica escondida dentro de casa porque ela fica com vergonha do olho roxo. Quando um homem claramente assedia outra mulher e a esposa dele defende ele, todo mundo defende ele,
e aquela que foi assediada que sai como piranha. Quando a sua roupa, um calor dos infernos do caralho que faz esse país, e aí a mulher usa uma roupa curta, porque, claro, não está fazendo 5 graus negativos, e as pessoas comentam, tá oferecida, tá querendo alguma coisa, como se fosse dar conta de alguém a roupa que a pessoa usa. O seu corpo está sendo julgado o tempo todo. Se você engordar meia grama, tá todo mundo comentando. Você engordou demais, você emagreceu demais, é como se o seu corpo fosse dar conta de alguém. Cara, é muito difícil. Tomar no cu, viu? Muito difícil. Eu esses dias mesmo tive uma discussão com uma pessoa que eu conheço e tal, e de quem eu não esperava isso. De quando a gente teve pessoalmente, tudo ok, pareceu uma pessoa muito respeitadora, e aí de repente a pessoa reaparece por esses dias, oi, tudo bem, mas eu não, como você não tem intimidade com a pessoa, eu não tinha muito assunto assim pra prosseguir com essa conversa. Ainda mora no mesmo lugar? Moro, sim. Não tinha mais, não tem mais. Quando você tem muita intimidade, você tem muitos assuntos, né, com a pessoa. É quando foi que antes de ontem a pessoa me mandou mensagem e tal e me fez uma pergunta indecente, uma proposta indecente. E depois falou assim, custei a tomar coragem pra te pedir isso. Aí eu respondi, antes você não tivesse tomado essa coragem. Aí eu esculachei, né? Esculachei. Não sei de onde as pessoas acham que tem liberdade de falar o que quiser e de achar que eu tenho que achar normal isso. E eu, como escorpionina, inclusive, né, tenho que deixar muito claro, tipo, de onde que você achou que eu te dei essa liberdade? Aí tive que dar um montão de palestrinha, falei um monte, a pessoa pediu um monte de desculpa, um monte de perdão. Ai, nossa, se eu pudesse voltar atrás, tá arrependido de voltar, querendo voltar atrás, porque eu disse não. Se eu tivesse dito sim, a pessoa nem teria tomado noção do quão ridículo foi a proposta que me fez, do quão diminui a mulher, esse tipo de coisa. Gente, eu falei um monte, falei muito. E se fosse sua mãe, se fosse sua irmã, se fosse sua mulher, você acharia certo receber isso? Porque às vezes a gente também cai muito na ilusão. A gente conhece um cara que é bom filho, que é bom esposo, que é bom pai, que é bom irmão, é bom com os amigos dele. A gente acha que, nossa, esse cara deve ser muito legal também no convívio social, mas às vezes não. Às vezes para ele, assim, a mulher dentro do clã dele é uma santa, mas fora do clã dele é tudo piranha. Só merece respeito quem é do clã. Então, eu acho muito difícil e a gente já acaba tendo que ser muito firme. Eu sou obrigada, para eu não passar por, graças a Deus, não passo por muitos constrangimentos, não. Mas é porque eu sou obrigada a ser firme o tempo todo, a ser atenta o tempo todo. Eu acho que o que potencializa o machismo no Brasil, que faz que o machismo do Brasil seja uma coisa tão gigante, é a autoestima dos homens. Os homens têm uma autoestima muito, muito elevada. E eles acham que tudo gira em torno deles. Alguns anos atrás, por exemplo, eu gosto muito de dançar. Uma das coisas, assim, na minha vida mais importantes pra mim, das coisas que eu mais amo mesmo fazer, é dançar. Adoro bachata, adoro samba. Eu gosto muito de dançar. Para mim, das coisas principais, né? Eu não saberia viver sem escrever, sem ler e sem dançar. E eu dançava muito, não essas dancinhas de TikTok, coreografiazinha, mas eu gostava muito de pegar as músicas que eu mais amo e dançar, e eu postava isso muito frequentemente no Instagram.
E quando eu danço, eu saio de mim, eu sou só a dança, meu corpo é apenas um instrumento daquilo que eu estou sentindo, eu sou toda sentimento. Para mim, a dança é arte, é vida, é a alegria total me possuindo ali. E eu gostava de fazer essas danças, de postar isso, de transmitir esse momento tão meu ali no Instagram. Só que habitualmente aí você recebe aquelas mensagenzinhas. Ai, queria que você dançasse assim pra mim. Quando é que você vai dançar assim para mim? Como se o fato de eu expor aquilo, como se eu estivesse expondo isso para homem, como se eu estivesse pensando em quantos homens vão ver eu sensualizando, eu rebolando. Claro que, gente, eu tenho anca, né? Deus não me fez sem anca. Então é claro que o rebolado faz parte, todos os movimentos, eles são sensuais. O que não quer dizer que são intencionalmente para tal pessoa, eu danço para mim. Se eu tinha alguma intenção de que alguém visse, né? Porque, claro, se a gente publica, porque a gente quer que alguém vê. Mas a intenção não é porque eu quero pegar homem, eu quero sensualizar, eu quero atrair os homens. Talvez a intenção fosse mostrar um momento íntimo meu, um momento dançando, um momento feliz e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Igual quando a gente começa a fazer ginástica, a gente posta e é tão legal, a pessoa fala, pô, que legal ver você correndo e você fazendo isso e tal. E isso me incentivou a também fazer isso, a também fazer atividade física. Eu mesmo que quando eu leio um livro e eu falo desse livro e a pessoa se interessa, nossa, que livro interessante, vou começar a ler também. Era só isso a intenção com a dança, transmitir as coisas boas da nossa vida para que outras pessoas, ainda mais num mundo hoje tão solitário, em que as pessoas, né, às vezes se sentem infelizes, você transmitir a sua alegria para contagiar outras pessoas e para inspirar outras pessoas a ter essa alegria também. Jamais com o intuito de vou sensualizar ali, porque eu quero que os homens me achem gostosa, porque eu quero receber cantadas. Nunca foi esse o objetivo. E o que eu mais recebia na DM, porque não é nem no comentário, né? É na DM, são mensagens de pessoas achando que eu estava ali fazendo isso para elas. Cara, a pessoa tem... Por que eu faria isso para um homem? Por que eu estaria fazendo isso para atrair macho? Não, o cara tem que se sentir muito, para ele achar que quando uma mulher se expõe, é por causa dele, é para ele, especialmente para ele. E o que acontece é que o homem, e vamos abrir ali um parêntese, né? Eu não estou falando de todo homem, estou falando deste tipo de homem específico. Ele interpreta as coisas da forma que é mais conveniente para ele. A mulher está de roupa curta porque está se oferecendo para ele. Ela está sorrindo porque ela está querendo dar em cima dele. Então a mulher não pode usar a roupa que ela quer, ela não pode sorrir porque tudo é em função dele. E isso que gera todo esse transtorno na vida da mulher, em que ela é limitada por causa de todos esses condicionamentos, né, dessas coisas que os homens impõem de achar que tudo é em torno deles. Por que seria, meu pai? Não, o feminismo não é contra os homens, é contra homens babaca. Todos os homens que não têm esses comportamentos ridículos e que enxergam a gente, não estou falando que a gente é mais, não estou falando que vocês são menos, mas que enxerga a gente tal como ser humano, igual. Todos esses são convidados a aderir à causa, a lutar por essa causa junto com a gente. Agora pensa assim, talvez eu pegue um caderno e sei lá, vou desenhar um coração, uma borboleta, uma casinha e de repente alguém diz que eu não posso fazer isso porque eu sou mulher, ou ao fazer isso, eu sofro preconceito com isso, ou seja, julgada por causa disso, simplesmente porque eu sou mulher. Parece absurdo, não é? Não, mas isso já acontece em várias situações com a mulher em que várias coisas tentam limitá-la, tentam
podá-la. E eu acho que a nossa resposta a isso deve ser justamente fazer o contrário, justamente lutar por aquilo que a gente quer fazer e por aquilo que a gente acredita. Por isso mesmo, lá no meu Instagram hoje eu publiquei uma dancinha. Eu dançando um forrozinho, que eu gosto muito também, além da bachata e do samba, e da kizomba, e dos boleros, e da salsa. Eu gosto muito também de um forró. E então, uma música que eu gosto muito do Fala Mansa, e eu dancei. Tá lá no feed de hoje, no meu Instagram, Paola de Balzac Oficial. Postei, coloquei uma música aqui e dancei. E me dei essa liberdade de dançar para dizer que eu me conduzo. Na dança, o homem que conduz a mulher. Então, eu me conduzo também quando eu danço sozinha. Isso quer dizer que eu sou contra homens? De maneira nenhuma. É muito bom quando vocês têm uma parceria. Não quando um manda no outro, o outro um tá na frente, um tá atrás. Não, quando os dois andam juntos, caminham juntos na mesma direção, pelas mesmas coisas. É nisso que eu acredito para um relacionamento. Um impulsionando o outro, um sendo parceiro do outro. Mas não um que é como se o outro fosse uma posse. Então hoje foi isso que eu fiz para mostrar o que eu acredito, o que eu penso e o que eu sinto. E eu vou ficar por aqui, como podem ver ali. Eu vou começar, hoje é dia de costurar. Vou costurar umas coisas aqui. Tá um dia complicado porque estamos sem água, mas vou costurar, fazer algumas coisas, mas isso eu mostro no próximo vlog. Então beijinhos, tchau, tchau, até o próximo.